Existe uma diferença silenciosa entre quem permanece preso na pobreza e quem consegue sair dela. E essa diferença quase nunca tem relação direta com esforço, talento ou até inteligência. Em muitos casos, pessoas extremamente capazes continuam exatamente no mesmo ponto onde começaram, enquanto outras, aparentemente comuns, conseguem construir riqueza de forma consistente ao longo do tempo. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão invisível por trás dessa divisão. Um conjunto de decisões, percepções e estruturas mentais que funcionam como um filtro. E quando esse filtro não é entendido, a vida financeira de uma pessoa se torna repetição. Trabalho, renda, gasto, escassez, reinício. Um ciclo que parece lógico por fora, mas que por dentro está completamente desalinhado com como o dinheiro realmente se move no mundo real. O que está em jogo aqui não é apenas ganhar mais dinheiro, mas entender o jogo em que o dinheiro é criado, distribuído e mantido. E é exatamente nesse ponto que os princípios de Ray Dalio começam a expor algo que a maioria das pessoas nunca enxergou. Ray Dalio construiu uma das maiores estruturas de investimento do mundo não porque tentou prever o futuro, mas porque criou um sistema para entender padrões recorrentes. Ele não tratava o mercado como um evento aleatório, mas como um organismo previsível em ciclos. E essa forma de pensar pode ser aplicada diretamente na vida financeira de qualquer pessoa que esteja presa na pobreza. Porque pobreza não é apenas falta de dinheiro, é falta de leitura de padrões. É quando a pessoa vive dentro de um ciclo sem perceber que está dentro dele. Ela trabalha mais quando deveria ajustar estrutura, gasta mais quando deveria reorganizar comportamento, e tenta resolver problemas de curto prazo que são gerados por decisões de longo prazo mal construídas. Dalio chamaria isso de ausência de princípios. E sem princípios, a vida financeira vira improviso constante. A maioria das pessoas vive financeiramente no modo reativo. Recebe um problema e reage. Recebe uma conta e reage. Recebe uma oportunidade e reage. Mas nunca constrói um sistema interno que define como agir antes da emoção aparecer. É aqui que começa a ruptura com a pobreza. Não é sobre ganhar mais dinheiro primeiro. É sobre parar de operar no improviso. Ray Dalio defende que princípios são como algoritmos internos de decisão. Eles eliminam o caos. E quando o caos diminui, o erro diminui. Quando o erro diminui, o acúmulo começa. Isso significa que sair da pobreza não é um salto, mas uma reorganização silenciosa da forma como você decide. E a maioria das pessoas nunca percebe isso porque está ocupada demais tentando aumentar renda sem corrigir estrutura. Existe um ponto ainda mais profundo. Dalio fala sobre ciclos. E ciclos explicam por que pessoas pobres tendem a repetir padrões mesmo quando mudam de emprego, cidade ou oportunidade. O problema não está no ambiente, está no padrão interno. Se uma pessoa entra em um ciclo de consumo impulsivo, aumento de renda apenas acelera o ciclo, não quebra ele. Se uma pessoa entra em um ciclo de decisão emocional, mais dinheiro apenas aumenta o tamanho dos erros. É por isso que muitas pessoas saem de uma situação difícil e anos depois voltam para ela. O ciclo não foi quebrado, apenas foi ampliado. E entender isso muda completamente a forma como se enxerga a riqueza. Ray Dalio também introduz uma ideia que transforma completamente a lógica de quem quer sair da pobreza. A ideia de que você precisa olhar para a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Ele chama isso de radical transparência com a realidade. E isso, na prática, significa aceitar números, padrões e comportamentos sem distorção emocional. A maioria das pessoas evita isso. Elas evitam olhar para gastos reais, evitam analisar decisões ruins, evitam admitir padrões repetidos. Mas enquanto essa distorção existir, qualquer tentativa de mudança será superficial, porque você não pode corrigir o que você se recusa a enxergar com clareza. E aqui começa a parte desconfortável. Sair da pobreza exige uma honestidade que a maioria das pessoas não sustenta por muito tempo. O que torna isso ainda mais crítico é que, dentro dos princípios de Dalio, existe uma ideia central que muda tudo. Evolução financeira não acontece por explosão, mas por ajustes contínuos em sistemas. Isso significa que não existe um único movimento que te tira da pobreza. Existe uma sequência de pequenas correções que, acumuladas, alteram completamente sua posição ao longo do tempo. E isso muda a expectativa. Porque quem está preso na pobreza geralmente procura uma solução grande, um salto, uma oportunidade única. Mas o jogo real funciona ao contrário. Ele recompensa consistência estrutural, não eventos isolados. E é aqui que esse vídeo começa a ficar perigoso para quem está assistindo.
porque entender isso não é confortável, não cria euforia, cria responsabilidade. Porque a partir do momento que você entende que sua situação financeira é resultado de padrões repetidos e não de azar, o problema deixa de ser externo e passa a ser interno. E isso muda tudo. Porque agora não existe mais a desculpa do sistema, do momento, ou da falta de oportunidade. Existe apenas a forma como você toma decisões todos os dias dentro de um ciclo que você mesmo alimenta sem perceber. O que você vai ver a partir daqui não é uma lista de dicas financeiras, não é uma fórmula mágica de enriquecimento. É a desmontagem de como pessoas realmente saem da pobreza quando começam a pensar em padrões, sistemas e princípios, exatamente como Ray Dalio estruturou sua forma de ver o mundo. E cada camada que você entender aqui vai tornar impossível voltar a enxergar dinheiro da mesma forma. Esse. Manos. O erro fundamental que mantém as pessoas na pobreza. Viver sem princípios financeiros. A maior parte das pessoas que permanecem na pobreza não está presa por falta de oportunidade, mas por falta de um sistema interno de decisão. Isso significa que, na prática, elas não possuem princípios, elas não têm regras claras que guiam suas escolhas financeiras de forma consistente. Tudo é decidido no impulso, na emoção ou na necessidade imediata. E quando uma vida financeira funciona assim, ela nunca se estabiliza, porque cada decisão é independente da anterior, como se nada tivesse consequência acumulada. Ray Dalio observa que sistemas sem princípios não evoluem, apenas reagem. E reagir não constrói riqueza. Reagir apenas mantém a pessoa viva dentro do ciclo em que ela já está. Quando alguém vive sem princípios financeiros, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta de construção e passa a ser apenas um recurso de sobrevivência. O salário entra e sai sem deixar estrutura. A renda aumenta e desaparece sem gerar estabilidade. A pessoa trabalha mais, mas não constrói mais. Isso acontece porque não existe um conjunto de regras internas definindo o que fazer com cada nível de renda, com cada tipo de gasto, com cada oportunidade. Sem princípios, cada mês começa do zero. E quando tudo recomeça do zero, a pobreza não é um estado, é um ciclo repetido. Ray Dalio constrói toda a sua filosofia em cima da ideia de que a vida funciona como um sistema de padrões, e padrões só podem ser quebrados quando você introduz princípios que funcionam como filtros de decisão. Sem esses filtros, você se torna refém do ambiente. Isso significa que qualquer aumento de renda será consumido pelo mesmo comportamento que existia antes. A pessoa não muda porque o dinheiro mudou, ela apenas acelera a velocidade dos mesmos erros. E isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de progresso enquanto, na verdade, tudo continua estruturalmente igual. O erro fundamental aqui não é ganhar pouco dinheiro. O erro é não saber como o dinheiro deve se comportar dentro da sua vida. Porque sem essa estrutura, qualquer valor se torna instável. Um exemplo simples mostra isso com clareza. Imagine alguém que aumenta sua renda de forma significativa. Sem princípios, esse aumento não cria segurança, apenas novas possibilidades de consumo. A pessoa muda de padrão de vida antes de mudar de padrão de mentalidade. E quando isso acontece, o dinheiro não acumula. Ele apenas circula mais rápido. E circular mais rápido não é o mesmo que crescer. Dalio diria que isso é a ausência de sistema de feedback. A pessoa não aprende com as próprias decisões financeiras porque não existe uma estrutura que registra, analisa e corrige esses comportamentos. Tudo é esquecido no próximo ciclo de renda. Isso impede evolução. Porque evolução financeira não vem de ganhar mais uma vez, mas de cometer menos erros a cada ciclo. Sem essa correção contínua, a vida financeira permanece estática, mesmo quando os números mudam. Existe um ponto ainda mais profundo. Quando uma pessoa não tem princípios financeiros, ela terceiriza suas decisões para o momento. E o momento nunca é racional. O momento é emocional. Ele é pressionado por desejo, medo, comparação social e urgência. Isso cria um padrão onde a decisão financeira nunca é estratégica, apenas reativa. E decisões reativas são sempre mais caras. Elas custam mais dinheiro, mais energia e mais tempo. Ao longo dos anos, isso cria uma diferença brutal entre quem decide com base em princípios e quem decide com base em impulso. Ray Dalio constrói um conceito importante aqui: dor mais reflexão = progresso. Mas a maioria das pessoas na pobreza sente dor financeira e imediatamente tenta fugir dela, não entender ela. Elas não analisam o erro, elas tentam compensar o erro com mais trabalho ou mais renda. Isso cria um ciclo perigoso.
porque a raiz do problema nunca é tratada, e o sistema continua funcionando da mesma forma. O dinheiro entra, o erro acontece, a dor aparece, e nada muda estruturalmente. Quando princípios não existem, cada problema financeiro parece isolado. A pessoa acha que está lidando com um mês ruim, uma conta inesperada, um gasto fora do controle. Mas, na realidade, todos esses eventos são manifestações de um único padrão central: ausência de estrutura decisória. E enquanto isso não for corrigido, os problemas apenas mudam de forma, mas continuam aparecendo. A diferença entre quem sai da pobreza e quem permanece nela não começa na renda. Começa na forma como decisões são organizadas. Pessoas que acumulam riqueza têm princípios claros como nunca aumentar consumo na mesma velocidade da renda, sempre criar reservas antes de expansão de gastos, sempre analisar consequências de longo prazo antes de decisões de curto prazo. Esses princípios funcionam como trilhos invisíveis. Eles impedem que a pessoa descarrile toda vez que uma emoção aparece. Sem esses trilhos, a vida financeira vira uma estrada sem direção fixa. Cada curva depende do humor do momento. Cada escolha depende da pressão externa. E isso cria uma instabilidade permanente. Mesmo quando a renda sobe, a estrutura continua frágil. E estruturas frágeis não acumulam riqueza. Elas apenas sobrevivem até o próximo choque. Ray Dalio também introduz outra camada essencial, a ideia de que você precisa conhecer seus próprios padrões de erro. Isso significa mapear como você falha financeiramente. Mas a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas repetem os mesmos erros porque nunca os estudaram. Não existe consciência do próprio ciclo. E sem consciência, não existe mudança. Esse é o ponto onde a pobreza se torna invisível. Não porque ela desapareceu, mas porque ela foi normalizada. E aqui está a virada mais importante deste capítulo. Sair da pobreza não é aprender a ganhar dinheiro. É aprender a criar princípios que impedem você de perder dinheiro da mesma forma repetidamente. Isso muda completamente o foco, porque agora o problema não é externo, é interno. E isso exige disciplina cognitiva, não apenas esforço físico. Quando uma pessoa começa a operar com princípios, algo muda profundamente. Ela para de tomar decisões isoladas e começa a tomar decisões conectadas. Cada escolha passa a ter continuidade. Cada ação financeira passa a ser parte de um sistema maior. Isso reduz erro, aumenta a previsibilidade e cria acúmulo. E acúmulo é o primeiro sinal real de saída da pobreza. Sem princípios, a vida financeira é uma sequência de improvisos. Com princípios, ela vira um sistema de construção. E sistemas sempre superam improvisos no longo prazo. Sempre. Esse é o ponto que separa quem continua preso do ciclo e quem começa a sair dele. Não é renda, não é sorte, não é oportunidade, é estrutura de decisão. E sem entender isso, qualquer tentativa de mudança financeira vai continuar sendo apenas uma variação do mesmo problema. Lici. Dois manos o dinheiro como sistema de padres, e porque quase ninguém enxerga isso. Se existe um erro ainda mais profundo do que viver sem princípios financeiros, é acreditar que o dinheiro funciona como eventos isolados. A maioria das pessoas enxerga a própria vida financeira como uma sequência de acontecimentos desconectados. Um mês ruim, um mês bom, uma oportunidade inesperada, uma conta que apareceu do nada, um gasto fora de controle. Tudo parece aleatório. Mas para Ray Dalio, nada disso é aleatório. Tudo é padrão. E quando você não enxerga padrões, você não está entendendo o jogo, você está apenas reagindo a ele. O dinheiro não se comporta como um fluxo caótico. Ele se comporta como um sistema repetitivo de causas e efeitos. Isso significa que a sua situação financeira atual não é um retrato do momento. É um resultado acumulado de decisões repetidas ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma de interpretar pobreza, porque deixa de ser um estado e passa a ser uma consequência previsível de padrões não corrigidos. Quando esses padrões não são vistos, a pessoa acredita que está enfrentando azar. Quando eles são vistos, fica claro que ela está apenas repetindo um sistema que nunca foi interrompido. Ray Dalio constrói toda a sua visão de mundo em cima de ciclos. Ele observa que economias, mercados e comportamentos humanos não evoluem em linha reta. Eles se movem em ondas, repetições e ajustes. E o mesmo vale para a vida financeira individual. Existem ciclos de renda, ciclos de consumo, ciclos de dívida,
ciclos de estagnação e ciclos de crescimento. A maioria das pessoas vive dentro desses ciclos sem nunca perceber que está neles. E isso é o que mantém a pobreza ativa mesmo quando a renda muda. Um exemplo simples revela isso com clareza. Imagine uma pessoa que começa a ganhar mais dinheiro. Sem consciência de padrão, ela automaticamente ajusta seu estilo de vida. Pequenas melhorias de conforto aparecem. Depois, novos compromissos surgem. Em pouco tempo, o aumento de renda desaparece. Não porque o dinheiro foi perdido de uma vez, mas porque foi absorvido por um padrão invisível de comportamento. O ciclo de consumo cresce junto com o ciclo de renda. E quando isso acontece, nada muda estruturalmente. Dalio chamaria isso de ausência de percepção de ciclo. A pessoa não enxerga que toda vez que entra mais dinheiro, ela ativa automaticamente um conjunto de decisões previsíveis. Isso inclui gastos emocionais, compensações psicológicas, ajustes sociais e decisões impulsivas que parecem pequenas, mas acumulam impacto. O problema não é o evento isolado, é a repetição do mesmo padrão sob diferentes condições. Quando você começa a observar isso com clareza, uma verdade desconfortável aparece. A pobreza não é mantida por falta de dinheiro, mas por repetição de comportamento. E comportamento repetido sem consciência se transforma em destino financeiro, porque o sistema sempre volta ao seu ponto de equilíbrio. Se esse ponto de equilíbrio for escassez, qualquer avanço será temporário. Se for estabilidade, o avanço se sustenta. Mas sem mudança de padrão, o equilíbrio nunca muda. Ray Dalio também introduz a ideia de que sistemas inteligentes são aqueles que aprendem com erros e ajustam comportamento automaticamente. Isso significa que, em termos financeiros, uma pessoa só evolui quando ela transforma sua vida em um sistema de aprendizado. Mas a maioria não faz isso. Ela não analisa decisões passadas, não conecta consequências com escolhas e não cria memória estrutural dos próprios erros. Isso faz com que cada mês seja uma reinicialização mental. E uma vida que reinicia constantemente nunca acumula progresso real. Existe um ponto crítico aqui. Quando você não vê padrões, você atribui resultados a fatores externos. Isso cria uma mentalidade perigosa, porque tira a responsabilidade operacional da própria vida financeira. A pessoa começa a acreditar que o problema está no salário, no governo, na economia, no chefe, no mercado ou na falta de oportunidades. E enquanto a explicação for externa, a solução também será externa. Isso cria passividade estrutural, e passividade é um dos maiores motores de estagnação financeira. Dalio rompe essa ilusão com uma ideia simples e brutal. A realidade responde a padrões, não a narrativas. Isso significa que não importa o que você acredita sobre dinheiro. O que importa é o padrão que suas decisões criam ao longo do tempo. Se esse padrão gera consumo acima da capacidade de acúmulo, o resultado será sempre o mesmo, independentemente da narrativa emocional que você constrói para justificar isso. Quando uma pessoa começa a entender isso, o primeiro choque é perceber que o dinheiro não reage à intenção. Ele reage ao comportamento repetido. E comportamento repetido é o verdadeiro indicador de destino financeiro. Isso muda tudo, porque remove a ilusão de controle baseado em momentos de esforço isolado. Trabalhar mais por um período não muda o padrão, só altera temporariamente o fluxo. O padrão continua intacto. Ray Dalio também mostra que sistemas financeiros pessoais funcionam como organismos. Eles têm entrada, processamento e saída. Se a entrada aumenta, mas o processamento não muda, a saída continua ineficiente. Isso explica por que tantas pessoas melhoram de renda sem melhorar de vida. Elas aumentam a entrada, mas não ajustam o sistema interno de decisão. E sem ajuste estrutural, o sistema apenas escala o problema. A partir daqui, fica claro que sair da pobreza não é sobre eventos, mas sobre reprogramar padrões. Isso inclui padrões de gasto, padrões de decisão, padrões de reação ao dinheiro, padrões de visão de futuro e padrões de comportamento sob pressão financeira. Cada um desses elementos funciona como uma engrenagem. E todas essas engrenagens precisam ser ajustadas para que o sistema inteiro mude. A maioria das pessoas tenta mudar apenas o resultado. Elas querem mais dinheiro. Mas Ray Dalio deixa claro que resultado é apenas consequência de sistema. Se o sistema não muda, o resultado também não muda de forma permanente. Isso explica por que ganhos inesperados raramente transformam vidas financeiras de forma duradoura. Porque sem mudança de padrão, o sistema absorve o ganho e retorna ao estado anterior. Existe ainda uma camada mais profunda. Quando padrões não são vistos, eles parecem naturais. E tudo que parece natural não é questionado.
Isso cria uma armadilha psicológica. A pessoa acha normal gastar de determinada forma, reagir de determinada maneira e tomar decisões financeiras impulsivas sob certas condições. Mas o que parece normal é, na verdade, repetição automática de comportamento não analisado. Dalio sugere que o primeiro passo para mudar um sistema é torná-lo visível. Isso significa observar suas próprias decisões financeiras como se fossem dados, não emoções. Dados. Quando você começa a fazer isso, percebe padrões que antes eram invisíveis. Você começa a ver repetição onde antes via aleatoriedade. E essa mudança de percepção é o ponto onde a transformação começa. Porque quando o padrão fica visível, ele pode ser interrompido. E quando ele pode ser interrompido, ele deixa de ser destino e passa a ser escolha. Esse é o ponto central deste capítulo. A pobreza não é mantida pelo que acontece com você. É mantida pelo que você não percebe que está repetindo. Isso. Manos porque mais dinheiro. Navio resolve. A pobreza. E como os ciclos financeiros se reiniciam em silêncio. Existe uma ilusão extremamente perigosa que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar financeiro durante anos, mesmo quando suas rendas aumentam. Essa ilusão é simples de entender, mas difícil de abandonar. A crença de que ganhar mais dinheiro resolve a pobreza. Na superfície, isso parece lógico. Mais dinheiro deveria significar mais estabilidade, mais conforto e mais liberdade. Mas na prática, o que acontece com frequência é o oposto. A pessoa aumenta a renda, melhora temporariamente de vida e algum tempo depois retorna ao mesmo nível de instabilidade financeira ou até pior. Isso não é coincidência. É padrão. E Ray Dalio chamaria isso de reinício de ciclo. O ciclo financeiro não é visível para quem está dentro dele. Ele se repete de forma tão natural que parece normalidade. A pessoa não percebe que está vivendo um padrão de entrada e saída de dinheiro que se repete independentemente do valor da renda. O que muda não é o sistema, mas apenas a escala. Quando a renda é baixa, os erros são pequenos. Quando a renda cresce, os erros se tornam mais caros. Mas o mecanismo continua o mesmo. Isso cria uma falsa sensação de progresso. A pessoa acredita que está evoluindo porque os números mudaram, mas a estrutura interna permaneceu intacta. Ray Dalio observa que sistemas sem mudança estrutural apenas amplificam seus próprios padrões. Isso significa que, se o padrão de uma pessoa é gastar sem planejamento, aumentar a renda apenas acelera o consumo. Se o padrão é viver sem reserva, o aumento de renda apenas aumenta o nível de risco. Se o padrão é não analisar decisões financeiras, o aumento de renda apenas aumenta a quantidade de decisões mal analisadas. O sistema não muda, ele apenas escala. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se engana profundamente. Elas interpretam o aumento de renda como sinal de evolução financeira, quando na verdade isso pode ser apenas uma fase intermediária de um ciclo que ainda não foi quebrado. Dalio diria que isso é confundir movimento com progresso. Movimento é quando algo muda na superfície. Progresso é quando o sistema interno muda de forma estrutural. E a maioria das pessoas vive apenas no movimento. Para entender isso de forma clara, imagine uma pessoa que sai de uma renda baixa para uma renda significativamente maior. No início, há uma sensação de vitória. Pequenas melhorias começam a aparecer. Um conforto aqui, um gasto ali, uma mudança de estilo de vida. Mas o comportamento financeiro básico permanece o mesmo. Não há sistema de controle, não há estrutura de acúmulo, não há lógica de longo prazo. O dinheiro entra, circula e sai. Com o tempo, essa nova renda se torna um novo padrão de vida. E, quando qualquer instabilidade acontece, a pessoa volta ao ponto de partida, apenas com mais frustração. Ray Dalio explica isso através da ideia de ciclos de comportamento repetitivo. Esses ciclos são formados por decisões que se repetem ao longo do tempo sem consciência do padrão. A pessoa não percebe que está tomando as mesmas decisões em contextos diferentes. Ela acredita que está reagindo ao momento, mas na realidade está apenas executando um roteiro invisível já consolidado em sua mente financeira. E enquanto esse roteiro não for interrompido, o resultado final será sempre o mesmo, independentemente da renda. O mais perigoso desses ciclos é que eles se alimentam de esperança. Sempre que a renda aumenta, surge a sensação de que agora as coisas vão mudar. E essa sensação reduz a urgência de mudança estrutural. A pessoa começa a acreditar que agora vai dar certo, e isso a impede de analisar profundamente o próprio comportamento financeiro.
Ela relaxa o sistema justamente no momento em que deveria fortalecê-lo. E é exatamente aí que o ciclo se reinicia. Dalio chamaria isso de ausência de percepção de realidade contínua. A pessoa reage ao curto prazo, mas não constrói visão de longo prazo. E sem visão de longo prazo, qualquer ganho se torna temporário, porque o longo prazo sempre cobra coerência. Se o comportamento não muda, o resultado também não muda de forma sustentável. Outro ponto crítico é que o aumento de renda expõe padrões escondidos. Quando o dinheiro é escasso, muitos erros ficam camuflados pela limitação de recursos. Mas quando a renda cresce, esses erros aparecem com mais intensidade. Gastos impulsivos, decisões mal calculadas, ausência de reserva, falta de estratégia. Tudo isso se torna mais evidente. E o que antes parecia falta de dinheiro, revela-se como falta de estrutura. Esse é um dos momentos mais perigosos da vida financeira de uma pessoa, quando ela ganha mais, mas ainda não evoluiu internamente. Ray Dalio reforça que sistemas estáveis são aqueles que conseguem manter equilíbrio mesmo com o aumento de escala. Isso significa que o problema nunca foi apenas ganhar mais, mas sustentar mais. E sustentar mais exige princípios, não intenção. Sem princípios claros, cada aumento de renda apenas amplia a instabilidade existente. Existe um padrão recorrente entre pessoas que permanecem presas nesse ciclo. Elas acreditam que precisam de mais dinheiro para começar a se organizar financeiramente. Mas na realidade o contrário é verdadeiro. Elas precisam se organizar financeiramente para que o dinheiro maior tenha efeito positivo. Sem organização, mais dinheiro apenas aumenta a velocidade do colapso. Isso cria uma inversão lógica que mantém o ciclo ativo por anos. Dalio também introduz a ideia de que sistemas financeiros pessoais têm memória. Isso significa que eles lembram dos padrões anteriores e tendem a replicá-los, a menos que haja intervenção consciente. Se uma pessoa não muda sua forma de lidar com dinheiro, o sistema retorna ao estado anterior sempre que possível. Isso explica por que muitos ganhos inesperados desaparecem rapidamente. O sistema simplesmente volta ao equilíbrio antigo. Esse conceito muda completamente a forma de entender pobreza. Não se trata de falta de oportunidades ou de falta de renda. Trata-se de ausência de mudança estrutural dentro do sistema financeiro pessoal. Enquanto essa estrutura não muda, qualquer avanço será temporário. E qualquer retrocesso será recorrente. O ponto mais importante deste capítulo é entender que sair da pobreza não depende de quanto dinheiro entra, mas de como o sistema interno reage a esse dinheiro. Se a reação for automática, emocional e sem estrutura, o ciclo continua. Se a reação for baseada em princípios, análise e consciência de padrão, o ciclo começa a se quebrar. Ray Dalio não vê riqueza como um evento. Ele vê como estabilidade de sistema ao longo do tempo. E estabilidade só existe quando comportamento, decisão e consequência estão alinhados em uma estrutura coerente. Sem isso, o dinheiro apenas passa. Com isso, o dinheiro começa a permanecer. E é exatamente aqui que começa a verdadeira ruptura com a pobreza. Não quando a renda aumenta, mas quando o sistema interno deixa de reiniciar silenciosamente os mesmos erros. O 4 minus. O sistema oculto que define quem enriquece e quem repete a mesma vida financeira. Existe um ponto que separa de forma quase invisível quem constrói riqueza de quem permanece preso no mesmo nível financeiro durante toda a vida. Esse ponto não está no salário, não está na profissão e não está na quantidade de esforço. Ele está na forma como a pessoa estrutura o próprio sistema de decisão ao longo do tempo. Ray Dalio observa que todo resultado consistente nasce de um sistema consistente. E quando esse sistema não existe, a vida financeira se torna uma sequência de improvisos que podem até gerar movimentos temporários, mas nunca geram estabilidade real. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões financeiras de forma consciente. Mas, na prática, elas estão reagindo a contas, reagindo a desejos, reagindo a pressões sociais, reagindo a oportunidades que parecem urgentes. Esse modo reativo cria uma falsa sensação de controle, porque a pessoa sente que está resolvendo problemas o tempo todo. Mas, na verdade, ela está apenas administrando sintomas de um sistema desorganizado. E enquanto isso não muda, a pobreza não desaparece, apenas muda de forma. Dalio chama a atenção para um conceito essencial. Sistemas eficientes não dependem de força de vontade constante, eles dependem de regras automáticas.
Isso significa que quem constrói riqueza não toma decisões financeiras importantes todas as vezes como se fossem novas. Essas decisões já foram pré-definidas por princípios internos. Existe uma estrutura invisível que guia o comportamento antes da emoção entrar. E isso muda completamente o resultado final, porque elimina improviso. Agora observe o contraste. Uma pessoa sem sistema decide o que fazer com dinheiro com base no momento. Se sente vontade, gasta. Se sente medo, segura. Se sente oportunidade, arrisca. Se sente pressão, recua. Cada decisão é isolada. Não existe continuidade. Já uma pessoa com sistema opera diferente. Ela não pergunta o que eu quero fazer com esse dinheiro agora. Ela pergunta o que esse sistema determina que deve ser feito com esse dinheiro em qualquer contexto. Essa diferença parece pequena, mas na prática ela define todo o futuro financeiro. Ray Dalio insiste que a ausência de sistema não cria neutralidade, cria caos. Porque quando não há regras internas, cada decisão passa a ser influenciada pelo ambiente. E o ambiente nunca é estável, ele muda constantemente. Isso significa que uma vida financeira sem sistema é, por definição, instável. Mesmo quando parece controlada, ela está apenas temporariamente equilibrada por circunstâncias externas. Existe um erro comum que mantém esse caos ativo. Muitas pessoas acreditam que estão melhorando financeiramente porque aprenderam a ganhar mais dinheiro. Mas ganhar mais não significa controlar mais. Sem sistema, mais dinheiro apenas significa mais decisões mal tomadas em maior escala. Isso gera uma sensação perigosa de evolução, quando na verdade o problema apenas cresceu em volume. Dalio observa que sistemas inteligentes aprendem com erros e se ajustam automaticamente. Isso significa que uma vida financeira saudável não é aquela que nunca erra, mas aquela que registra, analisa e corrige seus próprios erros. A maioria das pessoas não faz isso. Elas esquecem os erros financeiros rapidamente. Não existe análise de padrão, não existe revisão de comportamento, não existe ajuste de estratégia. Cada mês começa como se o anterior não tivesse existido. Isso cria um fenômeno crítico, repetição inconsciente. A pessoa não percebe, mas ela toma decisões financeiras semelhantes repetidamente ao longo dos anos. Trocam-se os contextos, mudam os valores, mas o padrão permanece. E quando o padrão permanece, o resultado também permanece. Essa é a razão pela qual muitas pessoas vivem décadas com a sensação de estar sempre começando do mesmo ponto. Ray Dalio chamaria isso de ausência de evolução sistêmica. A pessoa está ativa, mas não está evoluindo estruturalmente. Ela apenas repete ciclos com pequenas variações, e isso cria uma ilusão de progresso, porque sempre há alguma mudança superficial acontecendo. Mas por baixo, o sistema continua o mesmo. Para quebrar isso, é necessário entender que riqueza não é construída por decisões isoladas, mas por consistência de sistema ao longo do tempo. Isso significa que uma única decisão financeira correta não muda nada. O que muda tudo é um conjunto de decisões coerentes repetidas continuamente, e coerência só existe quando existe sistema. Um exemplo ajuda a enxergar isso com mais clareza. Imagine duas pessoas com a mesma renda. A primeira não tem sistema. Ela decide cada gasto de forma emocional. Não controla fluxo, não pensa em longo prazo, não estrutura reservas. A segunda pessoa tem sistema. Ela já definiu que uma parte da renda é automaticamente protegida, outra parte é usada para crescimento e outra para a manutenção da vida. Ambas ganham o mesmo, mas o resultado ao longo do tempo é completamente diferente. Uma permanece instável, a outra acumula. Dalio reforça que sistemas funcionam porque reduzem incerteza, e redução de incerteza é o que permite crescimento consistente. Quando cada decisão precisa ser reavaliada do zero, o sistema fica lento e vulnerável. Quando decisões já estão pré-definidas por princípios, o sistema fica rápido e estável. E estabilidade é o ambiente onde riqueza se forma. Outro ponto importante é que sistemas não são criados em momentos de abundância, mas em momentos de consciência. Muitas pessoas tentam organizar a vida financeira apenas quando começam a ganhar mais dinheiro, mas sem sistema pré-existente, o aumento de renda apenas amplifica o caos. O momento de construir sistema não é quando sobra dinheiro, é quando existe clareza sobre o padrão de erro. Ray Dalio também aponta que sistemas eficazes precisam ser simples o suficiente para serem seguidos sob pressão. Isso significa que regras financeiras complexas demais não funcionam na prática, porque sob pressão emocional, a pessoa volta ao comportamento automático. E se o sistema não for simples, ele será ignorado no momento mais importante.
Por isso, riqueza não depende de sofisticação, mas de consistência. O grande ponto deste capítulo é entender que o que separa a pobreza de riqueza não é inteligência, nem esforço isolado, mas a existência ou não de um sistema interno de decisões financeiras. Sem sistema, cada ganho é temporário. Com sistema, cada ganho se acumula. Sem sistema, cada problema é novo. Com sistema, cada problema já tem resposta pré-definida. E isso leva a uma conclusão desconfortável, mas fundamental. Se sua vida financeira não tem estrutura de sistema, você não está construindo riqueza, você está apenas reagindo à vida. Isis. O 5. Manus, o ponto onde a maioria desiste sem perceber. Quando o esforço aumenta, mas o sistema continua errado. Existe um momento silencioso na vida financeira de praticamente todas as pessoas que tentam sair da pobreza. Esse momento não é marcado por fracasso explícito nem por uma queda repentina. Ele é muito mais perigoso do que isso. É o momento em que a pessoa começa a se esforçar mais, ganha mais dinheiro, trabalha mais horas, tenta mais oportunidades, mas mesmo assim continua presa no mesmo nível de vida. Esse é o ponto onde a maioria não percebe que não está falhando por falta de esforço, mas por repetição de um sistema errado em maior escala. Ray Dalio observa que sistemas não são corrigidos por intensidade, mas por ajuste estrutural. Isso significa que aumentar esforço dentro de um sistema defeituoso não corrige o problema, apenas acelera os efeitos dele. E esse é um dos erros mais comuns na vida financeira de quem está tentando sair da pobreza. A pessoa acredita que o problema é falta de energia, quando na verdade o problema é falta de direção sistêmica. Ela não precisa fazer mais do mesmo. Ela precisa mudar o padrão do que está sendo repetido. O ponto crítico aqui é entender que esforço não é equivalente à evolução. Esforço apenas amplifica aquilo que já existe. Se o sistema é eficiente, esforço gera crescimento. Se o sistema é ineficiente, esforço gera desgaste. E é exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante anos sem sair do lugar. Elas estão aplicando intensidade em um sistema que nunca foi corrigido. Dalio chama a atenção para o fato de que sistemas econômicos e pessoais funcionam como máquinas de feedback. Eles produzem resultados, e esses resultados deveriam servir como informação para ajuste. Mas quando a pessoa não interpreta os próprios resultados como feedback, ela não aprende. Ela apenas repete. Isso cria uma ilusão de produtividade. A pessoa está sempre ocupada, sempre fazendo algo, sempre tentando melhorar, mas sem nunca ajustar a base do sistema. Esse é o ponto onde muitos desistem sem perceber. Não porque param de tentar, mas porque continuam tentando da mesma forma por tempo demais. O desgaste não vem da falta de ação, mas da repetição de uma ação que não gera mudança estrutural. Isso cria um esgotamento invisível. A pessoa começa a sentir que está se esforçando muito e não saindo do lugar. E essa sensação se transforma em frustração acumulada. Mas o erro não está no esforço. Está na ausência de correção de sistema. Ray Dalio diria que isso é confundir velocidade com direção. A pessoa está se movendo, mas não está necessariamente indo para um lugar diferente. E movimento sem direção apenas aumenta a sensação de estagnação. Isso explica por que algumas pessoas se sentem mais cansadas financeiramente aos 30 anos do que aos 20, mesmo ganhando mais. O sistema não mudou, apenas ficou mais pesado. Um dos sinais mais claros de um sistema errado em operação é quando o aumento de renda não melhora a sensação de estabilidade. A pessoa ganha mais, mas continua preocupada. Ganha mais, mas continua sem controle. Ganha mais, mas continua sem clareza. Isso revela que o problema não está na entrada de dinheiro, mas na forma como o sistema interno lida com essa entrada. Ray Dalio chamaria isso de falha de processamento. Todo sistema financeiro pessoal tem 3 partes: entrada, processamento e saída. Entrada é o dinheiro que chega, saída é o que é consumido. Mas o ponto mais importante é o processamento. É ali que decisões são tomadas, prioridades são definidas e comportamento financeiro é estruturado. Quando o processamento é ruim, não importa quanto dinheiro entra, o resultado final será sempre instável. A maioria das pessoas tenta melhorar a entrada. Trabalha mais, busca renda extra, tenta novas oportunidades, mas não toca no processamento. E isso mantém o sistema intacto. É como aumentar a pressão de uma máquina sem corrigir os mecanismos internos. Em algum momento, isso não gera crescimento, gera colapso ou repetição de erro. Dalio enfatiza que sistemas evoluem quando o feedback é interpretado corretamente. Isso significa que cada resultado financeiro deveria gerar uma pergunta:
Qual padrão produziu isso? Mas a maioria das pessoas não faz essa pergunta. Elas interpretam resultados como eventos isolados. Se deu certo, continuam. Se deu errado, tentam compensar. Mas não investigam o padrão por trás do resultado. E sem investigação de padrão, não existe evolução. Esse é o ponto onde a pobreza se perpetua de forma mais sofisticada. A pessoa não está parada. Ela está ativa, mas sua atividade não gera aprendizado estrutural. Ela apenas gera repetição com variações. E isso é extremamente enganoso, porque cria a sensação de progresso enquanto o sistema permanece inalterado. Existe também um fator psicológico importante aqui. Quando a pessoa começa a se esforçar mais e não vê mudança proporcional, ela tende a reforçar ainda mais o esforço. Isso cria uma espiral de intensidade sem direção. Trabalha mais, se desgasta mais, tenta mais, mas sem corrigir o sistema. E quanto mais isso se prolonga, mais difícil fica perceber que o problema não é falta de esforço, mas excesso de esforço mal direcionado. Ray Dalio sugeriria que o ponto de virada acontece quando a pessoa para de perguntar como eu faço mais dinheiro e começa a perguntar qual padrão está impedindo meu dinheiro de se acumular. Essa mudança de pergunta muda completamente o nível de consciência financeira, porque agora o foco não está mais na ação, mas no sistema que gera resultado a partir da ação. E aqui está a parte mais importante deste capítulo. Quando o sistema está errado, esforço se torna uma forma de aprisionamento, não de libertação, porque ele cria a sensação de que algo está sendo feito, enquanto mantém o resultado preso no mesmo nível. A pessoa não percebe que está apenas girando dentro de um sistema fechado. Sair desse ciclo não exige mais esforço, exige interrupção de padrão. E interrupção de padrão exige consciência, não intensidade. Isso significa parar de repetir automaticamente decisões financeiras e começar a analisar cada repetição como um sinal de sistema. O que parece pequeno é exatamente o que mantém tudo preso. Ray Dalio constrói toda a sua filosofia em cima da ideia de que sistemas inteligentes não são aqueles que trabalham mais, mas aqueles que ajustam mais rápido. E ajustar mais rápido só é possível quando existe consciência do próprio padrão. Sem isso, o esforço continua sendo apenas combustível para o mesmo ciclo. E esse é o ponto central deste capítulo. Não é o quanto você está tentando sair da pobreza que define seu resultado, mas se o sistema que você está usando para tentar sair da pobreza está realmente mudando ou apenas sendo repetido com mais intensidade. E se vocês? 6 menos o princípio final. Como a mudança real acontece? Quando o sistema começa a se autoajustar. Existe um ponto na evolução financeira que quase ninguém percebe enquanto está vivendo a própria transformação. Não é um momento de virada dramático. Não é quando o dinheiro aumenta de forma repentina. Não é quando uma oportunidade grande aparece. É um ponto silencioso, quase invisível, onde algo muito mais importante acontece. O sistema interno começa a se autoajustar. Ray Dalio descreve isso como o momento em que princípios deixam de ser apenas ideias e passam a ser comportamento automático. E é exatamente aqui que a pobreza começa a ser quebrada de forma definitiva. Até esse ponto, todo o processo descrito nos capítulos anteriores gira em torno de consciência. Identificar a ausência de princípios, reconhecer padrões repetitivos, entender ciclos financeiros, perceber que mais dinheiro não resolve sistemas errados e enxergar que esforço sem estrutura apenas amplifica o problema. Tudo isso constrói percepção, mas percepção sozinha ainda não muda a realidade. O que muda a realidade é quando essa percepção começa a interferir automaticamente nas decisões diárias. E isso é o que Ray Dalio chama de sistema que aprende. Um sistema que aprende não depende mais de esforço consciente para corrigir erros repetidos. Ele começa a evitar automaticamente os padrões que já geraram resultados negativos. Isso significa que, em vez de a pessoa precisar se lembrar o tempo todo do que não deve fazer com dinheiro, o próprio sistema interno começa a bloquear decisões ruins antes que elas aconteçam. E isso muda completamente a dinâmica da vida financeira, porque o esforço deixa de ser necessário na mesma intensidade, e a consistência começa a surgir como consequência natural do sistema. O ponto central aqui é entender que a maioria das pessoas tenta mudar a vida financeira como se estivesse mudando hábitos isolados. Elas tentam gastar menos, ganhar mais, investir melhor, economizar mais. Mas isso ainda é operação manual. Ray Dalio propõe algo mais profundo,
a criação de um sistema de princípios que guia todas as decisões automaticamente. Quando isso acontece, a pessoa não está mais lutando contra seus próprios impulsos o tempo todo. Ela está operando dentro de uma estrutura que já define o que é aceitável e o que não é. Esse é o momento em que a vida financeira deixa de ser instável, não porque os problemas desapareceram, mas porque as respostas para os problemas já estão integradas ao sistema. Isso significa que, quando surge uma oportunidade, uma despesa, uma mudança de renda ou uma pressão externa, a reação não é improvisada. Ela já está alinhada com princípios internos que foram construídos ao longo do tempo. E isso elimina uma das maiores fontes de instabilidade financeira: a decisão emocional. Dalio reforça que sistemas inteligentes não precisam de intervenção constante. Eles se ajustam com base em feedback contínuo. Isso significa que cada erro financeiro anterior, quando interpretado corretamente, se transforma em uma regra futura. E cada acerto também se transforma em uma regra. O sistema começa a acumular aprendizado. E aprendizado acumulado cria previsibilidade. E previsibilidade é o que permite crescimento consistente. O que diferencia esse estágio de todos os anteriores é que, aqui, o esforço começa a diminuir enquanto o resultado começa a aumentar. Isso acontece porque o sistema passa a carregar parte do trabalho cognitivo. A pessoa não precisa mais analisar cada decisão do zero. Ela já tem um conjunto de princípios que filtram automaticamente o que faz sentido e o que não faz. E isso reduz drasticamente o custo mental de cada escolha financeira. Mas esse estágio não acontece por acaso. Ele é resultado direto de tudo o que foi construído antes: percepção de padrões, interrupção de ciclos repetitivos, abandono da ilusão de que mais dinheiro resolve tudo, e criação de sistemas internos de decisão. Sem isso, não existe autoajuste. Existe apenas repetição. O sistema só começa a se ajustar quando ele já foi exposto repetidamente ao erro e à correção consciente. Ray Dalio enfatiza que a evolução real acontece quando você começa a valorizar o feedback mais do que a própria ação. Isso significa que o que importa não é apenas o que você faz com dinheiro, mas o que você aprende com o resultado do que fez. E quando essa lógica se torna constante, o sistema começa a refinar a si mesmo. Ele elimina comportamentos ineficientes e reforça comportamentos eficientes. E isso acontece de forma progressiva, não instantânea. Esse é o ponto onde muitas pessoas não reconhecem que já estão mudando, porque elas ainda esperam mudanças externas grandes, enquanto a verdadeira transformação está acontecendo internamente. Pequenas decisões começam a ser diferentes. Pequenas reações começam a ser mais conscientes. Pequenos impulsos começam a ser filtrados antes de se tornarem ações. E isso, acumulado ao longo do tempo, muda completamente o destino financeiro de uma pessoa. O mais importante aqui é entender que autoajuste não significa perfeição. Significa redução progressiva de erro. O sistema não se torna infalível. Ele se torna mais estável. E estabilidade é o que separa sobrevivência financeira de construção de riqueza. Porque riqueza não nasce da ausência de erro, mas da capacidade de não repetir o mesmo erro indefinidamente. Dalio também sugere que sistemas eficientes são aqueles que tornam o aprendizado inevitável. Isso significa que cada resultado financeiro se transforma automaticamente em ajuste interno. Se algo funcionou, o sistema registra. Se algo falhou, o sistema corrige. E isso cria um ciclo contínuo de evolução. A pessoa deixa de depender de motivação ou disciplina constante, porque o próprio sistema começa a sustentar o comportamento correto. Esse é o ponto onde a pobreza começa a perder força de forma definitiva. Porque pobreza não é apenas falta de dinheiro, é repetição de erros sem correção. E quando a correção se torna automática, a repetição começa a desaparecer. O ciclo começa a quebrar por dentro, não por fora. A transição para esse estágio não é perceptível de forma imediata. Não existe um momento em que a pessoa acorda e percebe que agora está em um sistema perfeito. O que existe é um acúmulo gradual de pequenas mudanças de comportamento que, com o tempo, começam a gerar resultados diferentes. E esses resultados diferentes reforçam o sistema, criando um ciclo positivo de aprendizado. Ray Dalio diria que esse é o verdadeiro poder dos princípios. Eles transformam decisões conscientes em comportamentos automáticos. E quando isso acontece, a vida financeira deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um sistema em evolução contínua. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque o sistema agora trabalha a favor do aprendizado. No final,
O que separa quem sai da pobreza de quem permanece nela não é apenas renda, nem esforço, nem oportunidade. É a existência de um sistema interno que aprende com o próprio comportamento financeiro e se ajusta ao longo do tempo. Sem isso, tudo permanece igual, apenas em escalas diferentes. Com isso, a evolução se torna inevitável. E é exatamente aqui que o ciclo se encerra e uma nova forma de enxergar dinheiro começa. O 7 menos, o momento em que o dinheiro para de ser um problema e passa a ser um reflexo do sistema interno. Em algum ponto da evolução financeira, existe uma virada que quase ninguém percebe acontecendo enquanto vive. Não é uma conquista visível, não é um salto repentino de renda, não é um evento marcante que muda tudo de uma vez. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. É o momento em que o dinheiro para de ser visto como problema e começa a ser entendido como consequência direta de um sistema interno já estruturado. Ray Dalio não fala sobre riqueza como resultado de sorte ou oportunidade isolada, mas como reflexo de um sistema de decisões que, ao longo do tempo, produz resultados previsíveis. E quando essa lógica é internalizada, algo muda de forma irreversível na forma como a pessoa enxerga sua própria vida financeira. Até esse ponto da jornada, o dinheiro ocupa o centro da atenção. A falta de dinheiro parece ser o problema principal. O excesso de despesas parece ser o inimigo. A renda parece ser a solução. Mas quando o sistema interno começa a se organizar com princípios consistentes, essa relação se inverte. O dinheiro deixa de ser o foco e passa a ser apenas o resultado visível de algo que já está acontecendo internamente. Isso significa que a pergunta deixa de ser como eu ganho mais dinheiro e passa a ser que tipo de sistema eu estou operando que está produzindo esse nível de resultado financeiro. Ray Dalio observa que sistemas eficientes não dependem de intervenções constantes, mas de estrutura sólida. Isso significa que, quando o sistema está alinhado, o resultado financeiro deixa de ser instável, porque ele passa a refletir um conjunto de decisões coerentes repetidas ao longo do tempo. E coerência é o elemento que mais falta na vida financeira da maioria das pessoas. Não falta inteligência. Não falta esforço. Falta coerência entre decisões tomadas em momentos diferentes sob pressões diferentes. O ponto crítico aqui é entender que, enquanto o sistema interno estiver desorganizado, o dinheiro sempre será um problema recorrente. Não importa o quanto entre, ele sempre parecerá insuficiente, porque será constantemente reorganizado por decisões emocionais, impulsivas ou reativas. Mas quando o sistema começa a se estabilizar, o dinheiro deixa de ser algo que precisa ser constantemente administrado e passa a ser algo que simplesmente segue um fluxo previsível. Isso não significa a ausência de problemas financeiros, mas significa a redução significativa da imprevisibilidade. Dalio diria que o verdadeiro indicador de evolução financeira não é o aumento da renda, mas a diminuição da volatilidade das decisões. Isso significa que uma pessoa evolui quando suas decisões financeiras começam a variar menos sob pressão, quando ela não muda completamente seu comportamento financeiro a cada nova situação, quando existe uma linha coerente de ação independentemente do contexto. Isso é sistema, e sistema estável gera resultados previsíveis. Nesse estágio, algo interessante começa a acontecer. A pessoa deixa de interpretar o dinheiro como algo separado de si mesma. Ela começa a perceber que cada resultado financeiro é apenas um espelho direto da forma como ela toma decisões ao longo do tempo. Isso elimina uma das maiores ilusões da pobreza, a ideia de que o dinheiro está fora e precisa ser conquistado como algo externo. Na realidade, ele sempre esteve dentro do sistema de comportamento da pessoa. Ray Dalio reforça que sistemas bem estruturados não precisam de grandes ajustes para gerar grandes resultados ao longo do tempo. Pequenos ajustes consistentes são suficientes para alterar completamente o resultado final. Isso muda a lógica de tudo, porque significa que não é necessário transformar radicalmente a vida financeira de uma vez. É necessário apenas ajustar continuamente o sistema interno até que ele comece a produzir resultados diferentes de forma natural. E aqui está um ponto fundamental que separa entendimento superficial de entendimento estrutural. Quando o sistema começa a funcionar corretamente, o dinheiro deixa de ser algo que exige atenção constante. Ele passa a ser consequência de um conjunto de comportamentos já estabilizados. Isso libera energia mental. E essa energia antes consumida por preocupação financeira passa a ser usada para expansão, planejamento e construção. Mas essa transição não acontece sem desconforto inicial.
porque durante muito tempo, a pessoa esteve acostumada a associar dinheiro com esforço direto e constante. Ela acredita que, se não estiver constantemente fazendo algo pelo dinheiro, ela está regredindo. E isso cria uma relação de ansiedade com o próprio fluxo financeiro. Mas quando o sistema interno começa a se estabilizar, essa ansiedade começa a diminuir, porque o resultado deixa de depender de ações isoladas e passa a depender de um padrão já estabelecido. Ray Dalio observa que sistemas maduros são aqueles que conseguem sustentar resultados mesmo quando não há intervenção constante. Isso significa que a vida financeira começa a ganhar estabilidade não porque a pessoa está fazendo mais, mas porque ela já estruturou o suficiente para que o comportamento correto aconteça com menos esforço consciente. E isso muda completamente a percepção de controle. Nesse ponto, o dinheiro começa a perder o papel emocional que tinha antes. Ele deixa de ser fonte constante de preocupação, comparação ou pressão. Ele passa a ser apenas um indicador de como o sistema está funcionando. Se está ruim, o sistema precisa de ajuste. Se está bom, o sistema está coerente. Isso remove o drama da equação financeira e transforma tudo em análise. Dalio diria que esse é o início da verdadeira maturidade financeira, quando a pessoa para de reagir ao dinheiro e começa a observar o sistema que produz o dinheiro, porque enquanto ela reage, ela está presa ao efeito. Mas quando ela observa o sistema, ela começa a atuar na causa. E atuar na causa muda tudo. A partir daqui, o dinheiro deixa de ser um problema recorrente e passa a ser uma consequência ajustável. Ele não desaparece como preocupação de uma vez, mas deixa de dominar a mente da pessoa. Ele deixa de ser um evento emocional constante e passa a ser um resultado técnico de um sistema que está em evolução contínua. Ray Dalio não trata isso como um ponto final, mas como uma mudança de nível de consciência, porque, a partir desse ponto, a pessoa não está mais apenas tentando sobreviver financeiramente. Ela está ajustando um sistema que já começou a funcionar. E isso muda completamente o tipo de decisões que ela passa a tomar. No final, o dinheiro deixa de ser o centro da vida financeira, e o sistema interno passa a ocupar esse lugar. E quando isso acontece, a relação com riqueza muda de forma irreversível. Isso. O8 menos o último estágio, quando o sistema financeiro começa a funcionar sem esforço consciente. Existe um ponto na evolução financeira que quase ninguém reconhece enquanto está acontecendo. Não porque ele seja raro, mas porque ele é silencioso demais para ser percebido como uma transformação real. Não há explosão de renda, não há mudança brusca de estilo de vida, não há um evento externo que marque a virada. O que existe é uma mudança interna tão profunda que o esforço consciente começa a perder protagonismo. Ray Dalio descreve esse tipo de fenômeno como o estágio em que o sistema começa a operar sozinho, guiado por princípios que já foram internalizados ao longo do tempo. Até aqui, toda a jornada foi sobre construção consciente, identificar padrões, quebrar ciclos, criar princípios, ajustar decisões, reorganizar comportamento e entender que dinheiro não é evento isolado, mas reflexo de um sistema. Mas neste estágio algo diferente acontece. O sistema deixa de exigir vigilância constante. As decisões corretas começam a acontecer com menos resistência interna. Não porque a disciplina aumentou, mas porque o comportamento foi reprogramado pela repetição consciente ao longo do tempo. Ray Dalio observa que sistemas maduros são aqueles que incorporam aprendizado até o ponto em que ele se torna automático. Isso significa que a pessoa não precisa mais se lembrar o tempo todo de agir corretamente em relação ao dinheiro. Ela simplesmente tende a agir de forma mais alinhada com os princípios que já foram estabelecidos. Isso não elimina erros, mas reduz drasticamente a frequência e a intensidade deles. E essa redução é o que cria a estabilidade real. O ponto central aqui é entender que o esforço consciente tem limite. Nenhuma pessoa consegue sustentar controle absoluto sobre todas as decisões financeiras o tempo inteiro. Isso seria mentalmente insustentável. Por isso, a evolução real não acontece quando a pessoa tenta controlar mais, mas quando ela estrutura um sistema que controla por ela. E esse sistema é construído através de repetição, reflexão e correção ao longo do tempo. Dalio chama isso de internalização de princípios. Quando princípios deixam de ser ideias e passam a ser reflexos, o comportamento muda sem necessidade de esforço constante. A pessoa não pensa mais, eu deveria economizar. Ela simplesmente economiza porque isso já faz parte da lógica interna do sistema. Ela não pensa mais, eu deveria evitar esse gasto impulsivo. Ela apenas não o realiza porque o sistema já filtrou essa decisão antes da ação acontecer. Esse é o ponto onde a vida financeira começa a mudar de forma estrutural. Não porque o dinheiro se tornou mais fácil de ganhar,
mas porque o dinheiro começou a ser administrado por um sistema mais estável. Isso muda completamente a relação entre esforço e resultado. O esforço diminui, mas o resultado se torna mais consistente. Ray Dalio também reforça que sistemas eficientes reduzem ruído. E ruído, na vida financeira, são decisões emocionais, impulsivas e desconectadas de longo prazo. Quando o sistema começa a funcionar corretamente, esse ruído diminui naturalmente. Não porque ele desaparece completamente, mas porque ele perde força sobre as decisões principais. O sistema começa a filtrar melhor o que entra como ação e o que é descartado como impulso. Existe um detalhe importante aqui. Esse estágio não é a ausência de problemas financeiros. Problemas ainda existem. O que muda é a forma como eles são tratados. Antes, cada problema exigia uma decisão nova, emocional e muitas vezes improvisada. Agora, os problemas passam a ser resolvidos dentro de um conjunto de respostas já estruturadas. Isso reduz incerteza e aumenta previsibilidade. Dalio diria que esse é o verdadeiro sinal de maturidade de um sistema, quando ele consegue lidar com variações sem perder coerência. Isso significa que mesmo diante de mudanças na renda, despesas inesperadas ou oportunidades novas, o comportamento financeiro não entra em colapso. Ele se ajusta dentro de limites já definidos. E isso impede que o sistema volte para padrões antigos. Outro ponto fundamental é que, nesse estágio, a relação com o dinheiro muda de forma definitiva. Ele deixa de ser algo que gera tensão constante e passa a ser apenas uma variável dentro de um sistema maior. Isso não significa indiferença ao dinheiro, mas significa a ausência de instabilidade emocional em torno dele. A pessoa não vive mais em estado de alerta financeiro permanente. Ray Dalio enfatiza que sistemas que aprendem bem são aqueles que conseguem transformar experiência em regra, e quando isso acontece repetidamente ao longo do tempo, o sistema começa a operar com mais independência da consciência imediata. Isso libera energia mental, e essa energia antes usada para preocupação financeira passa a ser usada para expansão, criação e planejamento de longo prazo. O mais interessante desse estágio é que ele não parece extraordinário de dentro. Não há sensação de conquista permanente. O que existe é uma sensação de normalidade mais estável. A vida financeira deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um sistema funcional. E é exatamente essa normalidade que indica a evolução real. Dalio diria que o sistema mais eficiente não é aquele que precisa de intervenção constante, mas aquele que continua funcionando mesmo quando você não está pensando nele o tempo todo. Isso significa que a evolução financeira não depende mais de esforço contínuo, mas de estrutura consolidada. E estrutura consolidada só existe quando padrões foram repetidos, ajustados e internalizados por tempo suficiente. Esse é o ponto final da transformação descrita ao longo de toda essa sequência. Não porque não exista mais crescimento possível, mas porque o tipo de crescimento muda completamente. Ele deixa de ser esforço de sobrevivência e passa a ser expansão de um sistema já estável. No fim, o que Ray Dalio mostra de forma indireta é que sair da pobreza não é um evento, nem uma conquista isolada, nem uma mudança de renda. É a transição de um sistema instável para um sistema que aprende, se ajusta e começa a operar com consistência ao longo do tempo. E quando esse sistema começa a funcionar, o dinheiro deixa de ser o centro da atenção e passa a ser apenas o reflexo visível de algo que já está funcionando por dentro. Esse. O 9. Nanos, o que ninguém te conta. Sobre a saída da pobreza. O custo invisível da mudança de sistema. Existe uma parte da saída da pobreza que quase nunca é discutida de forma honesta, não porque ela seja secreta, mas porque ela é desconfortável demais para ser romantizada. A maioria das pessoas imagina que evoluir financeiramente é apenas uma sequência de decisões melhores que, com o tempo, geram resultados melhores. Mas Ray Dalio deixa claro, através da lógica de sistemas, que toda mudança estrutural exige um custo invisível antes de gerar estabilidade. E esse custo é o que separa quem realmente muda de quem apenas tenta mudar. Quando um sistema financeiro antigo começa a ser substituído por princípios novos, não existe transição suave. Existe conflito, porque o sistema antigo não desaparece imediatamente. Ele continua operando por inércia, puxando a pessoa de volta para padrões conhecidos de comportamento. Ao mesmo tempo, o novo sistema ainda não está totalmente consolidado. Isso cria um período de instabilidade interna onde decisões parecem mais difíceis, mais lentas e mais conscientes do que antes.
E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste sem perceber que está no meio do processo de reconstrução. Ray Dalio explica que sistemas não mudam sem atrito. Isso significa que qualquer reorganização estrutural da vida financeira vai gerar resistência interna. Essa resistência não é apenas emocional, mas comportamental. O cérebro tende a repetir padrões antigos porque eles são mais eficientes em termos de energia mental. Mesmo que esses padrões sejam ruins financeiramente, eles são familiares. E o que é familiar sempre parece mais seguro do que o que é novo, mesmo quando o novo é melhor. Esse é o primeiro custo invisível, a sensação temporária de piora antes da melhoria. Quando alguém começa a aplicar princípios mais estruturados, como controle de decisão, análise de padrão e organização de comportamento financeiro, a vida não melhora imediatamente. Pelo contrário, ela pode parecer mais rígida, mais lenta e mais restrita no início. Isso acontece porque o sistema antigo ainda está sendo desativado, enquanto o novo ainda não atingiu plena eficiência. Esse intervalo cria desconforto e confusão. Dalio diria que isso é o período de recalibração do sistema. E recalibração sempre parece instabilidade antes de parecer progresso. Mas a maioria das pessoas interpreta esse momento como sinal de que estão fazendo algo errado. E é exatamente aí que o processo é interrompido. Elas voltam para o sistema antigo não porque ele funciona melhor, mas porque ele parece mais confortável no curto prazo. Outro custo invisível é a perda de impulsos imediatos que antes geravam prazer. Um sistema financeiro desorganizado permite decisões rápidas, gastos emocionais e recompensas instantâneas. Quando um sistema baseado em princípios começa a ser aplicado, essas decisões passam a ser filtradas. Isso cria uma sensação inicial de limitação. Não porque a pessoa está piorando, mas porque ela está deixando de alimentar padrões que antes eram automáticos. Ray Dalio enfatiza que sistemas inteligentes sacrificam gratificação imediata para ganhar estabilidade futura. Mas esse sacrifício não é neutro. Ele é sentido. Ele gera desconforto psicológico, porque obriga a pessoa a lidar com atraso de recompensa. E a maioria das pessoas não está preparada para esse tipo de transição. Elas querem resultados sem atrito. Querem mudança sem perda temporária de conforto. Mas sistemas reais não funcionam assim. Existe também um terceiro custo invisível, talvez o mais difícil de todos: a mudança de identidade financeira. Quando uma pessoa começa a operar com princípios mais estruturados, ela inevitavelmente começa a agir diferente do seu ambiente anterior. Isso cria uma sensação de deslocamento. Amigos, hábitos, padrões sociais e até conversas começam a parecer menos compatíveis com a nova forma de pensar. Isso não é apenas financeiro, é psicológico, porque mudar sistema é também mudar identidade operacional. Dalio diria que sistemas carregam identidade embutida. Isso significa que não é possível mudar o resultado financeiro sem mudar a forma como você toma decisões, e não é possível mudar a forma como você toma decisões sem alterar sua identidade prática em relação ao dinheiro. E essa mudança gera desconforto social e interno, porque você deixa de ser apenas alguém que ganha e gasta dinheiro e passa a ser alguém que opera com regras internas consistentes. Nesse ponto, a pessoa está no meio de dois mundos. O antigo sistema já não funciona mais com a mesma força, mas o novo ainda não é confortável o suficiente para parecer natural. Esse é o momento mais crítico da transição. Não porque há risco externo, mas porque há risco de desistência interna. E a desistência geralmente não acontece por falta de capacidade, mas por interpretação errada do processo. Ray Dalio reforça que sistemas passam por fases de instabilidade antes de atingir equilíbrio. E esse equilíbrio só aparece depois que o comportamento antigo perde força e o novo comportamento ganha consistência suficiente para operar sozinho. Até lá, existe um intervalo onde tudo parece mais difícil do que antes. Mas esse intervalo não é regressão. É reorganização. Outro ponto importante é que, durante esse processo, os resultados não são lineares. Existem períodos de progresso visível e períodos de aparente estagnação. Isso confunde a percepção de evolução. Mas sistemas não crescem em linha reta. Eles crescem em ajustes, saltos e consolidações. O erro da maioria das pessoas é esperar linearidade em algo que é estruturalmente cíclico. Dalio chama isso de fases de aprendizado do sistema. Primeiro vem a exposição ao erro. Depois a consciência do padrão. Em seguida, a tentativa de correção. Depois o conflito com o sistema antigo. E só depois disso vem a estabilização. E cada fase tem seu próprio custo psicológico. O problema é que a maioria das pessoas só reconhece o valor da fase final.
ignorando completamente o valor das fases intermediárias. Esse capítulo existe para deixar algo claro. Sair da pobreza não é apenas construir um sistema melhor, é atravessar o custo de abandonar um sistema antigo que ainda parece funcional no curto prazo. E esse custo não é financeiro, ele é comportamental, psicológico e identitário. Ray Dalio diria que sistemas não são substituídos por ideias melhores, mas por práticas repetidas até que o novo padrão se torne mais forte do que o antigo. E isso exige tempo, consistência e tolerância ao desconforto temporário. No fim, o que separa quem realmente muda de quem apenas tenta mudar não é inteligência, nem oportunidade, nem motivação. É a capacidade de suportar o período em que o sistema antigo já não sustenta mais a vida, mas o novo ainda não parece confortável o suficiente para ser abandonado. E se? O 10 mais o ponto de Nibro retorno. Quando o sistema financeiro começa a trabalhar a favor da pessoa. Existe um momento na jornada financeira em que algo silencioso acontece, mas que muda completamente a direção da vida de uma pessoa. Não é um evento externo, não é um ganho inesperado, e não é uma mudança súbita de circunstâncias. É um ponto interno, quase imperceptível, onde o sistema financeiro deixa de depender de esforço constante para funcionar e começa a operar de forma estável por conta própria. Ray Dalio descreve isso como o estágio em que o sistema atinge coerência suficiente para sustentar seus próprios resultados. E esse é o ponto de não retorno. Até aqui, toda a construção foi sobre quebrar ilusões, entender padrões, abandonar ciclos repetitivos, criar princípios, atravessar instabilidade e suportar o custo invisível da mudança. Mas neste estágio, o comportamento financeiro começa a mudar de natureza. Não porque a pessoa está se esforçando mais, mas porque o sistema interno já foi ajustado o suficiente para começar a se auto-reforçar. Isso significa que decisões corretas deixam de ser exceção e começam a se tornar padrão. Ray Dalio observa que sistemas estáveis possuem uma característica fundamental: eles reduzem a necessidade de intervenção consciente. Isso significa que, quanto mais maduro o sistema, menos a pessoa precisa pensar ativamente sobre cada decisão financeira para evitar erros básicos. O sistema começa a filtrar automaticamente comportamentos ineficientes. Ele não elimina totalmente o erro, mas reduz drasticamente a frequência com que ele acontece. E isso muda completamente a dinâmica da vida financeira. O ponto de não retorno acontece quando os princípios deixam de ser algo que a pessoa precisa lembrar e passam a ser algo que ela simplesmente segue. Não há mais esforço constante para agir corretamente em relação ao dinheiro. O comportamento correto se torna o caminho natural. E isso não acontece por disciplina infinita, mas por repetição suficiente até que o sistema interno seja reprogramado. Nesse estágio, algo muito importante começa a aparecer: consistência sem esforço visível. A vida financeira começa a apresentar menos variações extremas. Não há mais grandes períodos de descontrole seguidos por grandes correções. O que existe é uma linha mais estável de comportamento financeiro ao longo do tempo. Isso não significa ausência de desafios, mas significa ausência de colapso recorrente. Dalio diria que isso é sinal de um sistema que aprendeu a se ajustar com base em feedback acumulado. Cada erro do passado deixou de ser apenas um evento isolado e passou a ser incorporado como regra de prevenção futura. Cada acerto também foi integrado como reforço de comportamento eficiente. Isso cria uma espécie de memória estrutural do sistema financeiro pessoal. A partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser uma variável instável e passa a ser um reflexo mais previsível da forma como o sistema está operando. Isso muda a relação emocional com a vida financeira. A ansiedade constante diminui, não porque os problemas desapareceram, mas porque o nível de imprevisibilidade caiu. E previsibilidade reduz medo. Outro aspecto importante desse estágio é que a pessoa começa a operar com menos conflito interno. Antes, cada decisão financeira era acompanhada de dúvida, impulso e hesitação. Agora, existe mais clareza. Não porque todas as decisões são fáceis, mas porque existe um conjunto de princípios já estabelecidos que servem como base para qualquer escolha. Isso reduz o custo mental de cada decisão. Ray Dalio reforça que sistemas eficientes não dependem de perfeição, mas de coerência. Isso significa que o sistema não precisa ser impecável, apenas consistente. E consistência ao longo do tempo é o que gera acúmulo. O acúmulo, por sua vez, é o que transforma a estabilidade em crescimento real. Nesse ponto,
algo fundamental muda na percepção da própria vida financeira. A pessoa para de se ver como alguém que está tentando melhorar financeiramente e começa a se ver como alguém que já opera dentro de um sistema em evolução contínua. Isso muda completamente a identidade prática em relação ao dinheiro. Não há mais sensação de improviso constante. Há a sensação de estrutura. Dalio também observa que sistemas maduros tendem a se proteger de si mesmos. Isso significa que eles começam a evitar automaticamente comportamentos que já demonstraram gerar instabilidade no passado. Isso não exige esforço consciente, porque o padrão já foi absorvido. O sistema simplesmente não repete certos erros com a mesma facilidade de antes. Esse é o ponto onde o dinheiro começa a trabalhar de forma mais previsível dentro da vida da pessoa, não porque ele se tornou abundante de forma repentina, mas porque ele deixou de ser desperdiçado no mesmo nível de antes. O que antes era vazamento constante começa a ser reduzido, e redução de vazamento ao longo do tempo gera acumulação. O ponto de não retorno também marca uma mudança importante na relação com o esforço. Antes, o esforço era o principal motor da transformação financeira. Agora o esforço passa a ser mais estratégico do que constante. Ele deixa de ser uma necessidade permanente e passa a ser uma ferramenta aplicada em momentos específicos de ajuste e expansão. Ray Dalio diria que esse é o estágio em que o sistema começa a produzir resultados mesmo em períodos de menor intervenção ativa. Isso não significa a ausência de ação, mas significa que a ação não precisa mais ser o único motor de resultado. O sistema já carrega parte do peso da consistência. Existe também um aspecto psicológico importante aqui. A pessoa começa a perceber que não precisa mais recomeçar constantemente. Antes, cada ciclo financeiro parecia separado do anterior. Agora tudo começa a parecer conectado. As decisões de hoje têm impacto visível no comportamento futuro do sistema. Isso cria uma sensação de continuidade que não existia antes. E continuidade é o que separa a instabilidade de construção real de riqueza, porque riqueza não é criada em momentos isolados, mas em sequência de decisões coerentes ao longo do tempo. Dalio enfatiza que sistemas que atingem esse estágio não voltam facilmente ao estado anterior, porque já desenvolveram memória estrutural suficiente para evitar regressões completas. Isso não significa impossibilidade de erro, mas significa resistência à destruição do padrão construído. Esse é o verdadeiro ponto de virada invisível da vida financeira, não quando o dinheiro muda drasticamente, mas quando o sistema deixa de depender de correções constantes para se manter funcional. E quando isso acontece, algo definitivo se estabelece. A pobreza deixa de ser um ciclo ativo e passa a ser apenas uma possibilidade cada vez mais distante, porque o sistema já não opera mais nos mesmos padrões que a sustentavam. E é aqui que tudo se conecta de verdade. Se você chegou até esse ponto, não é só sobre ter entendido dinheiro de um jeito diferente. É sobre ter percebido que pobreza, riqueza e estabilidade financeira não começam no extrato bancário, começam no sistema invisível de decisões que uma pessoa repete todos os dias sem perceber. Ray Dalio não ensina atalhos, ele expõe estruturas. E quando você entende estruturas, você para de procurar sorte, para de esperar a oportunidade perfeita e começa a enxergar o jogo como ele realmente é, um conjunto de padrões que se repetem até alguém aprender a quebrá-los. A maioria das pessoas não está presa por falta de capacidade, está presa por repetição inconsciente. Elas não falham uma vez. Elas falham no mesmo padrão por anos, só com cenários diferentes. E isso cria a sensação de que nada muda, mesmo quando tudo parece estar mudando por fora. Mas agora existe um ponto importante. Quando você entende que dinheiro é consequência de sistema, você não volta a pensar da mesma forma. Porque agora cada decisão pequena começa a ter peso. Cada escolha deixa de ser isolada e passa a fazer parte de uma estrutura maior. E é isso que separa quem apenas vive de quem começa a construir. Não é sobre ganhar mais amanhã. É sobre parar de repetir o que te mantém no mesmo lugar hoje. E talvez a parte mais desconfortável de tudo isso seja essa. O problema nunca foi o mundo lá fora. Foi o sistema que você carregou até aqui sem perceber. Se esse conteúdo abriu sua visão de alguma forma, isso já é um sinal de que você não está assistindo isso só por curiosidade. Você está começando a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Então faz o seguinte, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam sair desse ciclo invisível. Se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é te dar motivação vazia.
é te mostrar como o jogo realmente funciona na prática. E comenta aqui embaixo uma coisa simples. Qual padrão financeiro você percebe que mais se repete na sua vida hoje? Porque quando você nomeia o padrão, você começa a perder o controle automático que ele tinha sobre você. E lembra disso antes de sair. Não é o dinheiro que muda a sua vida. É o sistema que você usa para lidar com ele. E enquanto esse sistema não muda, tudo vai parecer novo, mas vai continuar sendo a mesma história. Até o próximo vídeo.